Hello everybody, welcome to Fósforo em Língua one more time. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é a segunda parte do vídeo, inclusive, vou deixar aqui no card, o vídeo sobre o nível mais básico, certo? Aqui estamos focados no grupo que está no B1 mais avançado, B2 para o C1. Então estamos falando das pessoas que estão querendo ter o inglês avançado. O card, se você tiver o inglês um pouco, ainda tiver no início, né? Você pode ir lá e checar. Bom, vamos falar então do problema do beach wall, né, do muro quase que intransponível do B2 para o C1. Essa questão que muitas pessoas podem ficar 10 anos nesse lugar, e é muito custoso de se passar. Eu também demorei bastante tempo nesse próprio lugar do B2 para o C1, é um lugar muito complicado. E os meus erros que eu tive antes de conseguir passar para o C1, que hoje estando no C1 ou C2, eu percebi que eu fazia. Primeiro erro, então, é tentar traduzir para o português. Traduzir as coisas que eu via em inglês para o português me atrapalhava porque, num nível avançado, vão existir temas, vão existir palavras, existirão essas que você não consegue traduzir direto ou que elas não têm um sentido tão estrito quanto o português tem. Por exemplo, esse livro aqui do Feast of Crows, né, uma ceia para os corvos, do George Martin, tem uma palavra que chama wither. Se você for traduzir para mim, né, W-I-T-H-E-R, vai dar algumas palavras que poderiam traduzir. Mas o mais importante no nível avançado não é traduzir as palavras, mas sim ter um sentido dela. É melhor que você saiba wither pelo Google Imagens, para ver quais são os tipos de coisas que pode ter wither. Por exemplo, uma flor pode ter wither, uma fruta pode ter wither, às vezes uma vida de alguém pode ter wither, porque as coisas podem modificar. A gente tem que pensar, né, no nível avançado, que as palavras nem sempre traduzem certo de uma língua para outra, porque cada língua está modificando e descrevendo o mundo da forma que aquela cultura entende. Então, o principal problema que eu tinha era de querer achar uma tradução específica para a palavra, enquanto que no nível avançado não é tradução, mas sim assimilação de ideias. Esse era o primeiro erro. Vamos para o segundo erro. O segundo erro era faltar, não ter, na verdade, escrita. Você não consegue ir para avançado sem escrever. Ah, mas é chato escrever? Sim, é muito chato escrever, mas o avançado vai te mostrar especialmente as falhas gramaticais. Existem muitas falhas gramaticais que não consegue transparecer, você não consegue perceber que você tem sem escrever. Então é necessário que se escreva. A gente pode escrever essas coisas, né? Qualquer assunto que eu quisesse tentar escrever. Eu percebo a falta de vocabulário específico que eu não vou ter, a falta de conseguir traduzir do português coisas como subjuntivo para o inglês, aí eu vejo, não sei fazer subjuntivo. Subjuntivo é, né, se eu quisesse, se eu tomasse cerveja. Como é que eu falo isso em inglês? Se você não sabe, a escrita vai te ajudar a saber isso. Então você escreva, cheque. Vê se você consegue fazer as mesmas ideias que você tem em português em inglês. Para o nível avançado, você também tem que conseguir escrever em nível avançado. Então, o que você escreve em português, que já é o seu nível fluente, né? Você é brasileiro, ou as outras pessoas que também falam português aqui do canal, você precisa saber falar aquilo em inglês. Né? Por exemplo, para usar se eu tomasse cerveja, né? If I drunk beer, está certo. If I was to drink, está certo. If I had drunk. Então, qual desses três pode estar certo? É perfeito? Passado perfeito? É usar o to be? É falar o passado direto? Então, você tem que fazer e checar para ver qual que é o certo. If I were to drink, usando um passado estranho para o I. Então, é isso. Eu preciso escrever para checar, para ver se eu estou conseguindo falar na outra língua o que na minha eu já falo. Terceiro erro muito comum, esse erro não é que é preguiça, mas é um erro de falta de aconselhamento. Para você ter um inglês avançado, você precisa ler fontes em inglês. Não é ficar esperando a tradução para português, ver série em inglês com legenda em português, não vai adiantar nada para o nível avançado, você vai ficar no mesmo lugar. Então você precisa, de alguma forma, abarcar dentro da cultura. Não tem jeito de ir para o nível avançado sem imersão, porque o nível avançado não só depende de saber a tradução exata de todas as palavras. Isso não é avançado. Avançado é você entender a cultura.
Por exemplo, eu posso ter uma piada que só funciona naquela língua daquela cultura e não em outras. Então, esse é o tipo de coisa que vai depender da sua imersão. Então, eu tenho que ler o New York Times, eu tenho que ler The Guardian, eu tenho que ver a série sem legenda, eu tenho que aprender sobre a história do país. Então, se você tem The Battle of Waterloo, uma batalha, né, dos Estados Unidos, a ver com a Guerra Civil. Se eu não sei um pouco sobre a história dos Estados Unidos, não sei se que eu não sei que os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra e depois os Estados Unidos teve uma batalha, uma guerra civil entre eles, eu não vou ter o inglês avançado porque eu não sei beber do suco da história e entender porque o inglês fala uma coisa de um jeito ou de outro, por que você tem uma bandeira diferente, por que as pessoas se classificam em sulistas ou não sulistas nos Estados Unidos, né? Por que na Inglaterra você tem muita diferença entre o que se chamam de Londoners e os Scottish, porque as pessoas fizeram essas diferenças, da onde eles tiveram sua estrutura cultural, então é necessário, seja em livros, seja em séries, seja em livros históricos, né? Eu vou ver uma série em inglês, coisa normal, dia a dia? Pode, sem problema. Mas é importante também ver uma série, sei lá, Tudors, na série do Netflix, que fala da história da Inglaterra. Ah, Shakespeare, sem problema. Merlin. Ah, eu quero ver uma série em inglês. Bom, mas tem que ter história no meio, tá certo? É isso que eu quero dizer. E o último erro é o mesmo erro que acontece no básico, inclusive. É não testar o que aprendi. Se você aprende, coloca na cultura, mas não fala com os outros, não escreve para os outros, não lê o que os outros escrevem, você não vai conseguir ter um nível avançado também, porque vai ter sempre a dificuldade de fazer o que você precisa. Você pode até absorver bastante, mas na hora de produzir, que é a escrita ou a fala, vai sair bem estranho. Formas que você pode testar o que você quer. A forma mais básica principal, fazendo aulas, né? Contratando um professor particular, fazendo aula em escola. Essa é a forma mais comum que as pessoas fazem. Eu aconselho elas também, são ótimas. Eu também dou cursos no nível avançado para os alunos. A segunda parte, uma forma mais gratuita de se fazer, você poderia fazer ligando o microfone do Google e fala com o Google, para ver o quanto você consegue falar. Tenta descrever um conceito em português que você nunca descreveu em inglês. Por exemplo, como é o eclipse? Tenta descrever isso. Vê se o que você descreveu funcionou. Escreva sobre o eclipse. Veja se funcionou. Então eu preciso testar. Eu escrevo o texto, coloco no Google para ver o que ficou. Escrevi em inglês, lógico. Como é que ficou a tradução? Outras maneiras é conectar com pessoas que são estrangeiras. Eu recomendo Tandem, uma mídia social para você falar com estrangeiros. Então você vai falar com estrangeiros e tentar conversar em inglês com estrangeiro. Também tem outros como High Native, Hello Talk. Então existem vários mídias sociais para isso, né? Nem que seja um amigo que você tenha no Facebook, tenta falar com ele em inglês. Pega um amigo que fale português também, mas quer aprender inglês e tente conversar um com o outro. É ruim no fato de os dois terem os mesmos vícios de linguagem, né? Dois brasileiros falando, mas é melhor que nada. Então, você precisa testar de alguma forma, certo? Então, foram os principais 4 erros que fizeram eu e fazem muita gente ficar presa no B2, no nível intermediário, por anos e anos a fio. Então faça isso, recapitulando. Não traduza tudo para o português. Não tente achar a tradução absoluta, perfeita para aquilo que muitas vezes não vai ter no inglês avançado. Segundo, escreva. Preciso escrever, preciso entender na gramática o que eu erro. E é na escrita que você percebe. Terceiro, falta de fonte em inglês. Eu tenho que ir ver a fonte e não me preocupar em entender 100%, mas ver a fonte. Abro New York Times, coloco como janela de início do meu navegador e leio-lhe uma matéria, sem pretensão de entender tudo. Mas preciso me imergir, ter algum tipo de imersão na língua. E a última, teste. Independente do jeito que você vai testar, com o professor, sem professor, teste. E após fazer tudo isso, eu desejo a vocês uma boa caminhada e nos vemos no Inglês Avançado. É isso por hoje. Goodbye. Thank you guys. See you next time.